Olá pessoal, preparem o café, acomodem-se bem, porque hoje vou contar uma história que não é só sobre paixão. É sobre segredos, escolhas proibidas e um desejo que ninguém viu chegar. Uma jovem enfermeira, e um homem maduro, cheio de mistérios, e um segredo que poderia mudar tudo. O que acontece quando a linha entre o cuidado profissional e a atração perigosa simplesmente desaparece? Não vai querer perder, né? Então assista até o final. E não esqueça de deixar seu like, e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E vamos lá! Bia tinha 24 anos, e uma rotina de correr contra o relógio. Entre os plantões no hospital, as provas do curso de enfermagem e os estágios, mal sobrava tempo para respirar. Mas toda a luta valia a pena. Depois de muito economizar, ela finalmente tinha seu próprio apartamento. A liberdade era maravilhosa, mas vinha acompanhada das contas no fim do mês, que parecia aumentar a cada dia. Certa manhã, durante um raro intervalo, ela recebeu uma mensagem da melhor amiga, Carol. "Miga, preciso de um favor grande", começou a mensagem. Bia já imaginou 1000 problemas, mas Carol explicou: "Você não toparia fazer companhia pro meu pai? Ele se recuperou de uma cirurgia e precisa de alguém de confiança umas 3 vezes por semana." Bia se lembrou do Sr. Heitor, um viúvo de 67 anos que sempre a recebia com um sorriso caloroso quando visitava Carol. Um homem inteligente, de cabelos grisalhos bem cuidados e olhos que ainda guardavam um brilho jovial. A proposta veio como uma luva, uma chance de ganhar uma grana extra, tão necessária. O cheiro do café fresco da lanchonete onde estava se misturou ao alívio que sentiu. Ela aceitou na hora. No primeiro dia, o coração batia mais forte a caminho do apartamento de alto padrão, onde ele morava. O aroma salgado do mar vinha da praia, ali perto. Carol a recebeu na porta, já de uniforme de trabalho, com um ar aliviado. "Obrigada, Bia. De verdade. Ele é teimoso, mas é um querido." Entrou e viu o Sr. Heitor na sala, elegantemente vestido, com uma camisa de linho, assistindo a um documentário. Ele se levantou com um leve esforço, mas com a postura ereta de quem não perdeu o orgulho, e cumprimentou Bia com um aperto de mão firme. Carol fez um tour rápido pela cozinha, mostrando os armários de madeira maciça, as panelas brilhantes e os remédios organizados numa bandeja de prata. "Confio em você", disse Carol, saindo apressada. O som da porta fechando ecoou no silêncio apartamento, deixando Bia sozinha com aquele homem que, de repente, parecia muito mais imponente. Ela foi para a cozinha, decidida a fazer um almoço que impressionasse, ouvindo ao longe a voz grave do Sr. Heitor ao telefone, rindo baixinho de algo. "O coroa ainda tem seus segredos", pensou Bia, escondendo um sorriso. O dia correu bem. Ele era um ótimo conversador, contando histórias de quando era empresário e viajava o mundo. Bia arrumou a cozinha, passou um pano no chão e organizou algumas revistas. "Até a casa parece mais feliz", comentou ele, observando seu trabalho com um ar de aprovação genuína. Bia saiu dali sentindo que aquele não seria um trabalho penoso. O conflito, no entanto, já começava a surgir dentro dela. Ele era o pai de sua melhor amiga, um homem de um mundo completamente diferente do seu, décadas mais velho. Mas a atração pelo mistério que ele carregava era um chamado perigoso. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento simples, ela não conseguia parar de pensar no cheiro do perfume amadeirado que ele usava, e na maneira como seus olhos a acompanhavam pela sala. O gancho para o próximo capítulo estava armado. O que mais aquele homem reservado escondia atrás daquelas paredes luxuosas? Algumas semanas se passaram. Bia se adaptou à rotina. Carol, por vezes, tinha plantões noturnos e dormia fora, e Bia chegava mais cedo pela manhã. Num desses dias, tocou a campainha e não obteve resposta. Esperou alguns minutos, o som dos pássaros lá fora, parecendo mais alto na quietude da manhã. Lembrou-se da chave que Carol lhe dera para emergências. Com cuidado, abriu a porta. "Sr. Heitor", ela chamou, sua voz ecoando no hall vazio. Silêncio. Um frio percorreu sua espinha. Preocupada, caminhou em direção ao quarto.
A porta estava entreaberta. Ela espiou, e o que viu a fez paralisar. Lá estava ele, na cama de lençóis de algodão egípcio, mas não sozinho. Uma jovem de cabelos loiros estava com ele, ambos dormindo profundamente, as roupas espalhadas pelo carpete. A cena íntima, iluminada pela luz suave da manhã, era de uma privacidade violada. O coração de Bia disparou. Ela recuou silenciosamente, como se tivesse visto algo que não era para seus olhos. Seu instinto de enfermeira gritou para checar se ele estava bem, mas seu lado mulher sabia que aquele era um momento de retirada estratégica. Como agir? Contaria para Carol? A lealdade à amiga brigou com um estranho respeito pela privacidade do Sr. Heitor. Decidiu fingir que não viu. Foi para a cozinha e começou a bater panelas com mais força que o necessário, anunciando sua presença com uma sinfonia de metal. Não demorou para ouvir movimentos apressados no corredor. Minutos depois, a jovem saía do quarto, evitando seu olhar, e desaparecia pela porta da frente. O Sr. Heitor surgiu na cozinha pouco depois, vestindo um roupão de seda, tentando parecer descontraído. A médica mandou fazer exercícios, e eu estou seguindo à risca, disse, com uma voz um tanto rouca. Bia forçou um sorriso, evitando seu olhar. O conflito moral estava instalado. O gancho, como isso mudaria a dinâmica entre eles dali para frente? O clima no apartamento ficou carregado de uma tensão não dita. Bia agia normalmente, mas sentia o olhar do Sr. Heitor sobre ela com uma intensidade nova. Ele parecia estudá-la, tentando decifrar o que ela sabia. A atração que ela começava a sentir era cortada pela culpa, e pela nítida diferença social entre eles. Ela, uma estagiária cheia de dívidas, e ele, um empresário aposentado na sua bolha de conforto. Num dia de temporal, o destino forçou a barra. Bia desceu do ônibus e foi surpreendida por uma chuva torrencial. Correu, mas chegou à sua porta completamente encharcada, a água escorrendo de seus cabelos. Ele abriu a porta e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, menina! Entre logo, você vai pegar um resfriado. Preocupado, ele insistiu para que ela se trocasse. Sumiu e voltou com uma camiseta velha, surrada e incrivelmente curta, e um shortinho de praia que pertencia a Carol. É o que achei, disse ele, com um brilho nos olhos que poderia ser ingenuidade ou pura malícia. Relutante, Bia foi ao banheiro se trocar. A sensação do tecido macio, porém mínimo, contra sua pele foi eletrizante. Ela se sentia absurdamente exposta. Quando voltou para a sala, ele não disfarçou o olhar que percorreu suas pernas molhadas. O ar no ambiente ficou pesado, cheio de desejo não verbalizado. O som da chuva batendo na janela era o único ruído, abafando a respiração acelerada de ambos. Até onde aquele jogo de olhares iria levar? A tensão daquele dia de chuva nunca se dissipou completamente. Bia notava que ele inventava motivos para ficar perto dela, para tocá-la levemente ao passar um objeto. Seu perfume amadeirado agora parecia intoxicante. Num dia particularmente calmo, ele reclamou de uma dor nas costas. Vendo uma oportunidade perigosa, Bia, no impulso, ofereceu: posso tentar uma massagem rápida, se quiser. Um extra que não cobro. Ele aceitou na hora, deitando de bruços no sofá de couro. Ela começou a massagear seus ombros, sentindo os músculos tensos sob seus dedos. Suas mãos eram firmes, de enfermeira, mas o toque era suave. Ele suspirava de prazer, e Bia sentia o calor do corpo dele através da camisa fina. Foi então que, ao se mover, ela percebeu uma mudança inconfundível sob a calça dele. Ele tentou disfarçar, ajustando sua posição, mas era tarde demais. O elefante estava na sala. Bia continuou a massagem, fingindo não notar, mas sua boca ficou seca, e um calor diferente percorreu seu corpo. A atração e o conflito moral travaram uma guerra silenciosa dentro dela. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Seria ela capaz de parar, ou a curiosidade e o desejo seriam mais fortes? Após a massagem, o Sr. Heitor foi para seu quarto descansar, visivelmente afetado pelo momento que compartilharam.
Bia ficou na sala, seu corpo todo formigando. A imagem dele, a sensação de seu toque, o cheiro que impregnou suas mãos, tudo isso a levava a um estado de excitação que a assustava. Esperou ouvir sua respiração ficar lenta e profunda. Sabia que era hora de levar seu remédio. Desta vez, não bateu na porta. Entrou silenciosamente no quarto, onde ele repousava. A luz fraca entrava pelas frestas da persiana. Ele não estava totalmente dormindo. Bia se sentou na beira da cama. Seu movimento o acordou. Ele se virou e olhou para ela, seus olhos escuros faiscando na penumbra, surpresos, mas não indignados. Senhor Heitor, sussurrou Bia, com a voz mais baixa e rouca do que o normal. Acho que você precisa de um tipo diferente de terapia hoje. Ele não disse uma palavra. Apenas ergueu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com a força que ela imaginava, tocou seu rosto. Seus dedos, ásperos pela idade, traçaram a linha de sua mandíbula. Era o ponto sem volta. O que aconteceria agora que a barreira havia sido quebrada? Sob a luz difusa do quarto, a distância entre eles evaporou. Ele se aproximou, e seu primeiro beijo foi uma explosão de sabores, o residual do café da manhã e algo doce, como frutas vermelhas. Era um beijo lento, profundo, cheio de uma experiência que Bia nunca tinha encontrado. Suas mãos, eram mãos de homem vivido, percorreram suas costas com uma segurança que a fez derreter. O som de sua respiração ofegante era a única música. Ele a guiou, virando-se sobre ela. O peso de seu corpo era sólido, seguro. Ele não tinha pressa, cada toque, cada carícia era calculada para maximizar o prazer. Bia se perdeu naquela sensação, esquecendo-se de tudo, da amizade com Carol, das diferenças, dos remédios na cozinha. Havia apenas aquele homem, sua boca, suas mãos e a promessa de algo que ela nem sabia que existia. Era uma entrega total, guiada por uma sensualidade madura, que a dominou completamente. Como seria acordar para a realidade depois de um momento tão intenso? Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Bia continuou indo ao apartamento, mas a dinâmica havia mudado completamente. Os encontros eram ardentes e furtivos. Eles exploravam um ao outro com a urgência de quem descobriu um novo vício. Havia risos abafados atrás de portas fechadas, beijos roubados na cozinha entre um compromisso e outro. O cheiro dele, que antes era apenas um perfume, agora era a fragrância do desejo para Bia. Mas a realidade insistia em bater à porta. O olhar de Carol, sempre grata e confiante, começou a pesar na consciência de Bia. A diferença de idade e de mundos tornava-se mais aparente. Ele vivia em seu universo de conforto, e ela na sua realidade de contas a pagar. O conflito interno dela crescia. Era apenas atração física? Ou havia algo mais naquela conexão intensa? Eles evitavam falar sobre o futuro, vivendo num presente de puro prazer, mas a sombra do fim da recuperação dele se aproximava. Seria possível manter aquele segredo para sempre, ou a culpa e as circunstâncias o separariam? Chegou o dia inevitável. O médico deu alta total ao Sr. Heitor. Ele não precisava mais de cuidados. Bia arrumou a cozinha pela última vez, cada objeto carregado da memória do que havia acontecido ali. Ele a encontrou na varanda, olhando o mar. Bia, começou ele, sua voz grave carregada de uma emoção que ela não sabia decifrar. Ela se virou e colocou um dedo em seus lábios. Não precisa dizer nada. Ela sabia que aquele era um capítulo fechado. Um romance proibido, intenso e passageiro. Havia gratidão por ter vivido aquilo, por ter experimentado uma paixão tão avassaladora. Mas os mundos deles eram separados por mais do que décadas, eram realidades paralelas. Ele era o pai de sua amiga. Com o último beijo, doce e amargo ao mesmo tempo, Bia saiu. O cheiro dele ainda estava em sua pele quando entrou no elevador. Uma lágrima solitária escorreu, mas um sorriso pequeno surgiu em seus lábios. Ela havia se descoberto naquele affair. E enquanto caminhava em direção ao seu futuro, sua única torcida era que, um dia, ou outro, Sr. Heitor cruzasse seu caminho, não para salvá-la,
mas para lembrá-la do poder que ela tinha dentro de si. E agora? O que o futuro reservaria para Bia, uma mulher agora transformada por um amor proibido? E essa é nossa história de hoje. O que você achou? Comenta aí embaixo o que achou. Obrigada por assistirem, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo.